pessoal! Oi! Estamos aqui hoje para vermos o quarto programa refletindo sobre a vida boa do professor Jorge Melquiades, com o tema de hoje: rato não se incomoda com traição. No programa passado, o professor trouxe a ética relativa, a ética individualista, que é daquele indivíduo que pensa e opina sobre a ética. Então ele levanta valores individuais para disfarçar as suas ações, que na verdade não tem nada a ver com ética. Então ele se omite diante da ética que traz o bem real para a sociedade. Assim, quando ele se omite, ele favorece a corrupção, ele favorece a bandidagem, ele favorece a destruição da natureza. Esse comportamento com esse comportamento ele se coloca acima da sociedade, como se não devesse nada para a sociedade. E desdenha, inclusive, dizendo, se a sociedade quer alguma coisa de mim, que se dane, eu não tenho nada a ver com a sociedade. Como se ele pudesse viver sem o ambiente social, que foi o que a gente viu no programa passado. Na verdade, então, ele é um parasita social. Por quê? Porque ele tira, ele suga da sociedade todos os benefícios que o grupo social propicia para ele, sem dar nada em troca. Nada, ele não dá nada em troca. E essa é a postura do bandido. Ou seja, o bandido também é um parasita social. Sendo esse parasita social, ele não contribui para o progresso da sociedade e, ao contrário, faz com que a sociedade se deteriore. O professor faz um resumo na introdução do programa para relembrar as ideias que ele vem trazendo desde o primeiro programa. Porque é comum que as pessoas não entendam muito bem. Então ele faz o cálculo novamente de tudo que ele viu nos programas anteriores para reatar as ideias que ele vai expor na frequência. Então, na sequência do programa, o professor coloca justamente essa situação de que todo mundo tem uma opinião sobre ética. Todo esse conhecimento, então, que a pessoa tem sobre ética, deveria levá-la para uma conduta boa na sua relação com a sociedade, na sua relação com a natureza. Só que, observando a realidade, você não vê essa boa relação. Você vê o quê? O aumento da criminalidade, como você já bem citou, o aumento dos atos grosseiros dos pais, dos filhos para com seus pais. Então, esse conhecimento que a pessoa expõe sobre ética é um conhecimento contraditório. Então, existe muita contradição no que a pessoa fala e como a pessoa age. Então, a pessoa opina sobre ética, as pessoas mais letradas e formadas, elas discursam sobre éticas e citam nomes de filósofos famosos, citam nomes de livros, de pessoas, de estudiosos que verificaram o assunto, analisaram o assunto, tem todo um discurso composto, cheio de retórica, palavras bonitas. No entanto, tudo isso é informação. É uma informação, é uma enganação em razão da contradição que eu falei anteriormente. Tudo isso é uma informação que mascara a prática de uma ética que destrói as relações entre as pessoas e as relações das pessoas para com o ambiente em que ela vive. Então, o professor, ele coloca bem essa situação de que se deve desmascarar essa informação, desmascarar essa enganação. Mas para que isso ocorra, há necessidade que a pessoa promova uma verdadeira revolução. Uma revolução no seu habitual modo de agir. E esse habitual modo de agir é justamente dizer uma coisa e fazer outra. Então, todos esses conhecimentos que as pessoas expressam sobre ética, que as pessoas expressam nas opiniões e em seus discursos,
todos esses conhecimentos mentirosos, contraditórios, elas encobriram, todo esse conhecimento encobriu e deformou a ética simples, a ética natural, a autêntica, a ética universal. Todo esse conhecimento o professor coloca, se refere no programa, como sendo entulhos, camadas de entulhos que esconderam a ética autêntica, a ética original. Então, o convite é para que se faça uma limpeza, que se retire esses entulhos, camada por camada. E o convite é para que nós possamos estudar, é para que estudemos e realizemos em cada programa uma exploração. Uma exploração na história, na pré-história, ou mesmo antes do surgimento do homem da Terra, para localizar a origem da moral autêntica e universal. Bem, para realizar essa exploração, nós vamos utilizar de uma ferramenta. É a teoria da psicologia racional. A teoria da psicologia racional nos permite ter uma visão, nos permite fazer uma análise filosófica, uma análise científica. Vamos romper com as opiniões, vamos romper com os discursos pomposos, porque a psicologia racional vai se utilizar do método comparativo, a psicologia comparativa. Por quê? Porque vai se observar o estudo do homem no seu caminho de evolução. O homem evoluiu tanto biologicamente quanto psicologicamente. Muitos dos comportamentos, eles são semelhantes ao do papagaio, ao do macaco, ao do rato, mesmo ele dizendo que é um ser racional, é um ser ético, né? Então, cabe a nós nos esforçarmos para acompanhar o desenvolvimento desse conhecimento. Esse conhecimento possibilitará nós chegarmos às verdades éticas, nós chegarmos às verdades morais, um conhecimento de grande amplitude, filosófica, científica, espiritual, que vai nos ajudar a compreender melhor os comportamentos humanos. Então, Miguel, aproveitando essa situação da psicologia comparativa, o professor no quarto programa ele traz para nós, para análise, uma lenda na cidade da Alemanha, lá para o século XIII. E eu vou trazer algumas partes dessa lenda, as partes que nos interessam para análise, para tentar fazer a ligação, da situação ética que nós estamos enfrentando no Brasil hoje. E eu usando essa lenda enquanto uma referência. Então, a lenda ela começa assim: na próspera cidade de Hamelin, em um determinado momento essa cidade foi infestada por ratos. E os ratos, como nós sabemos, né, eles, encontrando um ambiente favorável, eles se reproduzem numa velocidade gigantesca. E na cidade eles já estavam ocupando todos os espaços daquela cidade. Inclusive, o rato ele é um voraz consumidor, ele consome tudo que ele encontra pelo caminho e deixando no lugar, e defeca, deixando no lugar muitas doenças. E na cidade de Hamelin, a população já estava desesperada porque não estava conseguindo controlar a praga. E, inclusive, alguns cidadãos estavam saindo da cidade, fugindo da cidade, saindo do lugar, porque não estavam perdendo a esperança, né? Estavam ficando desesperançosos com aquela situação. Então, eis que surge na cidade um andarilho que diz que com sua flauta mágica ele iria conseguir resolver o problema de rato da cidade. Nesse momento, tanto o governante da cidade quanto a população se reúnem em assembleia e o governante ele coloca uma proposta, que ele vai fazer um aumento de imposto para que seja possível cobrar os honorários do flautista, e a população que já estava desesperada, né, aceita para se livrar do problema. Ou seja, o governante ele tinha um problema que ele estava vendo as pessoas saindo da cidade, ele estava perdendo o poder, o controle daquelas pessoas, e a população estava com o problema de ver todo o trabalho feito durante tantos anos
sendo destruído por ratos. Então, quando é colocado na lenda a próspera cidade de Hamelin, nós podemos comparar com a prosperidade que o Brasil teve numa determinada época, que foi durante o governo do senhor Fernando Henrique Cardoso. Né? O senhor Fernando Henrique Cardoso, ele conseguiu tirar o Brasil de uma situação de hiperinflação, como ministro da Fazenda do governo Itamar, de 2.477,15% ao ano. Para a gente entender isso em 1993. Para a gente entender o que isso significa na prática, todos aqui acompanham os noticiários e estão cientes da situação da Venezuela. No ano de 2017, a Venezuela fechou o ano com uma inflação de 2.616%. Então é inegável esse legado econômico do Fernando Henrique Cardoso antes do mandato e durante o seu mandato. Ele conseguiu estabilizar a inflação. E essa herança, tanto o senhor Luiz Inácio Lula da Silva quanto a senhora Dilma Rousseff herdaram do governo de Fernando Henrique Cardoso. Inclusive herdaram um país com uma respeitabilidade internacional. Então, com uma situação econômica estabilizada, o que nós temos hoje? Hoje nós temos uma crise, só que é uma crise de corrupção. O governo petista conseguiu destruir toda a moral, a ética do nosso país. Essa corrupção, ela é considerada a maior corrupção na história do país. Então, na historinha, o que nós temos que, diante de um ambiente favorável, os ratos eles se reproduzem em todos os cantos possíveis. Então, um governo que esteve no poder durante 13 anos, montando o maior esquema de corrupção da história, cuja soma de valores dos cofres públicos desviados estão acima de 47 bilhões de reais. O professor ele destaca que se o rato ele encontra ambiente favorável, ele se alastra, se reproduz e defeca em todo o ambiente, na historinha, na lenda, e é isso que nós temos. A corrupção ela se instalou em todas as instituições. O que é isso? Nada mais do que o parasita que a Márcia colocou, que só suga, tira de uma economia, de um país, sem colocar nada no lugar. Ou seja, coloca no lugar só, a gente pode comparar com a doença que o rato transmite. Então, na lenda, a gente tem o surgimento de um andarilho que se coloca enquanto aquele que vai salvar a cidade da praga de ratos. E hoje nós temos o juiz Sérgio Moro. Ele se apresenta enquanto um indivíduo que tem como objetivo eliminar os ratos que assolam o país. E está fazendo isso. Então o juiz Sérgio Moro ele é responsável pela investigação e julgamento do maior caso de corrupção do país, que é o caso da Lava Jato. Só que o juiz Sérgio Moro, ele não pode fazer isso sozinho. Para aquele indivíduo, cidadão de bem, que busca uma ética voltada ao bem-estar social, a uma vida boa para os cidadãos, que protestem, porque como diz o próprio tema desse programa, rato não se incomoda com traição. Indivíduo que está incomodado com essa situação, discuta, traga luz, veja a situação em que o país se encontra devido a um governo porco, um governo safado e um governo de corruptos. Tem um estudo da Fiesp, e o Brasil, só para você ter uma ideia, nesse mesmo estudo, de 180 países mais corruptos do mundo, o Brasil está em 75º lugar. Mas como você bem lembrou, né, assim, a população assolada por essa praga, muitas vezes deposita a esperança no salvador da pátria, uma pessoa que magicamente resolveria o problema. Né? Com o Collor foi assim. Conforme vimos, as pessoas sofrem, tanto lá em Hamelin, sofriam com a praga dos ratos, como na nossa sociedade brasileira nós sofremos na mão dos bandidos, na mão dos políticos inescrupulosos, né? E aí envolve, né, todos corruptos e corruptores em geral. A população sofre. Entretanto, ela, ao invés de tomar a responsabilidade
tomar a responsabilidade de atuar realmente com alguma melhoria, com alguma alguma ação que mude esse quadro, ela, na verdade, fica à espera de soluções mágicas. Sérgio Moro é visto como um salvador da pátria, mas ele se coloca com um objetivo claro, de cumprir a lei e punir os criminosos. A mesma população que aplaude o salvador da pátria e espera dele soluções mágicas, não apoia as ações dele. Critica-o, faz fofoca. Um dos exemplos que a gente pode, claro, relacionando com a historinha, quando o flautista volta e a população decide não pagá-lo, porque afinal de contas agora os ratos já foram embora, a população não tem mais aquele problema, decide não pagar o flautista. Esse não pagar, a meu ver, a gente pode relacionar com esse não reconhecimento de uma ação que é em prol de um bom convívio social, uma ação em prol do bem comum. A população em geral não reconhece isso. E quando uma pessoa, individualmente, ou a população como um todo, não reconhece uma ação em prol do bem comum, obviamente ela está apoiando uma ação contrária. Quando a Patrícia traz essa questão usando uma analogia com o juiz Sérgio Moro, né, e ele não tem essa condição de resolver tudo sozinho, na historinha existe lá uma situação em que magicamente o flautista ele dá conta de tudo, e na realidade não é assim, as coisas não são assim. Então quando ele vai no YouTube, qualquer um pode ver lá ele falando, eu estou fazendo a minha parte, preciso que vocês façam a de vocês, é justamente a pessoa se posicionar no sentido de cobrar aquele político que está lá no Senado, cobrar o político que está perto da casa dela, cobrar ações, se pronunciar diante dos fatos que estão acontecendo. Porque a omissão, muitas vezes ela está muito ocupada, porque afinal de contas tem um jogador de futebol que machucou o dedinho, tem o carnaval, tem isso, tem aquilo, e ela vai deixar de cumprir a parte dela. Então ele está fazendo uma parte muito importante e cabe à população mudar o comportamento para que deixe de ter o ambiente propício a ratos que a Patrícia trouxe, né, no início. Então essa modificação, ela é fundamental, ela é importante. Essa inclusive é a proposta do professor Jorge, quando ele coloca um programa sobre ética, nos alertando, olha, existe uma embromação, olha, é uma retórica, isso é só discurso, a prática não é coerente com o discurso. Então existe essa ação clara, objetiva do professor, nesse sentido de trabalhar para poder fazer com que a situação que está péssima, assim como na historinha, né? Ela está péssima, ela venha a possibilidade de a gente ter dias melhores, né? O professor, ele trabalha com o quê? Ele trabalha com o que nós temos hoje, que são os efeitos, porém muita gente falando sobre ética. Ele demonstra que essa ética é usada apenas como retórica, né? Para encobrir o quê? Para encobrir as fantasias que as pessoas têm a respeito delas mesmas e essa ação leviana dos ratos, né? Que tomaram conta do poder atualmente. Nós vemos, como o André citou, essa intervenção no Rio de Janeiro. Legítima, autêntica, né? Inclusive apoiada no quê? Na legislação, né? Ok, nós vemos que a população teve a cabeça tão feita, tão lavada com essa ideologia de esquerda, que o quê? Que você vê os militares protegendo a população, melhorando as condições de vida no Rio. No entanto, elas mesmas começam a postar imagens no Facebook e nas redes sociais. Olha, coitado dos bandidos que estão lá mortos. Propagam imagens chocantes, né? Que você olha aquilo, não, você fica realmente chocado, né? Mas poxa, as pessoas não pensam que aqueles eram o bandido que estava pressionando a família, estuprando mulheres, assaltando turistas que vêm para cá
que vêm deixar seu dinheiro aqui para que nós tenhamos condições e estão afastando tudo, afastando com isso empregos e diversas outras coisas, né? E aí são levadas por quem? Justamente por esse pessoal de esquerda que está por trás e incentiva essa divulgação impensada, né? Então, o que o professor clama? Gente, vamos usar atributos que nos permitam conceituar o que é bom, ou seja, ele traz a ética do bem voltada para o bem da coletividade realmente, e não para os interesses individuais que esses poderosos que estão na esquerda estão tentando defender. E as nossas crianças, elas foram educadas com essa ética confusa, encantadas com toda uma história, uma promessa de um momento em que nós teremos uma divisão por igual dos bens, não teremos governantes, cada um vai poder se autogerir, né? E isso é uma fantasia, né? Basta a gente olhar aí Venezuela, Cuba, qual é a condição desses países que apostaram na experiência do comunismo. E o que a gente vê nesses países é o sofrimento, é a fome, e esses jovens que são levados por essa conversa, eles até escutam, né? Aparece, os fatos estão aí para serem vistos, só que eles acabam tomando isso com uma visão romântica. Há uma promessa de que uma transformação histórica, ela passa por isso. Então, qual é a moral da história? O professor pergunta. O homem, ele tem a capacidade racional. E se ele despreza os princípios racionais que o levariam a se comportar, a agir com princípios para fazer o bem da sociedade, se ele despreza isso, ele se comporta como um ser irracional, como um rato, ele se equipara a ratos. Então o professor coloca, vamos buscar caminhar juntos na mesma direção dentro desse estudo para podermos conseguir modificar essa situação. É esse o objetivo. E a psicologia racional, como o Miguel trouxe, ela é comparativa e ela é um instrumento que pode fazer com que o estudioso ele amplie a sua visão, que ele consiga, em meio a toda essa embromação, em toda essa mentira, toda essa retórica que a gente falou tanto, que ele consiga buscar encontrar a verdade que está por trás de toda essa mentira que a gente tem hoje em dia no Brasil, né? E aí o professor fala assim, olha, sem melindres, sabe, sem frescura, sem mimimi, o homem, ele é mineral? Não. Ele é vegetal? Não. O homem, ele é um animal. E ele sendo um animal, ele tem em comum com o rato não só o fato de ser mamífero, não só o fato de ter tetas. Ele tem muitos comportamentos práticos e diante de tudo que a gente conversou, diante de tudo que a gente está discutindo, diante de tudo que a gente pode ver na televisão, no YouTube, fica muito fácil de verificar esses comportamentos traiçoeiros, irracionais, que a maioria dos homens, que a gente pode observar nos comportamentos dos homens. Nessa comparação dos comportamentos humanos do homem com os animais, né, a gente tem que lembrar o seguinte, a gente não é vegetal ou mineral, o que a gente é? Animal, de tetas, mamífero, como os ratos. Sendo assim, nossos comportamentos eles podem ser estritamente motivados por impulsos instintivos, né? Ou a gente pode falar pulsão. O que seria essa pulsão? É uma força, é uma carga energética que nos impulsiona a agir, né? Isso, se a gente observar isso nos animais, leva os animais a agirem de modo semelhante. O que nos remete à ideia de instinto, né? Por quê? De uma maneira ligeira, a gente pode falar que o instinto ele é um comportamento padrão, né? Inato, ou seja, o indivíduo já nasce com ele, já nasce sabendo fazer, e ele é padronizado para todo indivíduo da mesma espécie e do mesmo sexo, né? Então, enquanto exemplo de
do instinto, a gente pode pegar, por exemplo, o gato no ato de defecar, né? Esse ato, se você pegar todo gato em qualquer lugar, ele vai defecar da mesma maneira, com os mesmos comportamentos. Após defecar, ele vai movimentar as patas de modo a enterrar as fezes com areia e com terra. Então é um comportamento que ele já herda da espécie, né? O homem, como a gente já citou, você pode perceber o seguinte: você tem os impulsos instintivos, que no homem a gente pode perceber enquanto desejo. Então, no caso do homem, nessa mesma situação daí do ato de defecar, você sente o desejo de defecar. Só que o homem é o seguinte: você não observa um padrão nesse comportamento. Por quê? Porque o homem, de acordo com a aprendizagem e na medida que ele foi evoluindo, foi surgindo uma cultura, e essa cultura faz com que ele adapte os seus comportamentos conforme ela. Então, no homem, no caso do ato de defecar, ele vai ser feito como? Alguns vão defecar no banheiro, outro vai na moita, outro vai limpar com papel higiênico, vai usar o bidê ou não. Então existe uma variação na maneira como ele age, né, em relação a esse impulso instintivo. A gente pode continuar ainda agora, pegando enquanto comparação, tentando comparar os comportamentos do homem em relação ao dos animais. A gente pode voltar nesse exemplo aí do gato, do ato de defecar do gato. Só que a gente imagina agora o gato defecando no piso da sua sala, lá, piso de cerâmica da sua sala. Bom, o gato, o ambiente não é apropriado para que ele movimente as patas após defecar e enterre. Não tem como ele enterrar as fezes nesse ambiente. Só que como ele é coagido pelos impulsos instintivos, ele vai, independente de dar ou não para enterrar, ele vai movimentar as patas como se estivesse enterrando as fezes. E sai numa boa, indiferente se realmente enterrou, se não enterrou, o que dá para a gente uma ideia de que, na verdade, o comportamento dele, na verdade, serve para aliviar o desconforto gerado pelo impulso instintivo. Agora, fazendo uma relação desse exemplo com a história de Hamelin, ou mesmo com os homens, a gente pode, lá em Hamelin, o que aconteceu? As pessoas agiram de modo canalha, vamos dizer assim, de modo traiçoeiro em relação ao flautista, né? Ou seja, elas não pagaram o combinado para o flautista. Mas, assim como os gatos que tentam encobrir as fezes com areia, o que elas vão fazer? Elas vão tentar encobrir esse ato com um discurso. No caso aqui são desculpas e justificativas. Então elas vão falar o seguinte: olha, depois de tanto prejuízo, não é bom a gente gastar mais um pouco, né? Ou a justificativa: olha, o flautista não apresentou a cabeça de cada rato. Como que a gente vai saber se realmente ele exterminou os ratos, ele cumpriu com o combinado? Lembrando até o que o Miguel colocou lá no começo, então quando as pessoas também colocam, elas falam de ética como retórica, é só um discurso, então também encobrir, é como o gato, está encobrindo uma besteira. As pessoas agem de modo contraditório com a fala dela, o que evidencia que a fala dela é só para disfarçar esse ato, como o gato faz, tentando encobrir as fezes. Quer dizer, ela defeca na sociedade e daí, em seguida, ela fala, ela tem um discurso para poder encobrir e não encobre. Não encobre porque a gente sente as consequências, né? Seja da ação de um político, a gente percebe, a gente sente as consequências aí. E encontrando um ambiente favorável, que é isso que a historinha coloca, ou seja, pessoas com pouca capacidade de análise crítica, com pouca capacidade de racionalidade para ver o tamanho da cagada que o indivíduo está tentando encobrir, ou mesmo por omissão, é isso que se prolifera no ambiente. E a gente vai entender melhor isso quando a gente entender o que é um impulso instintivo. O Júnior falou do impulso instintivo, que tanto no animal quanto no homem ele existe, né? O que é o impulso? A gente entende o impulso como uma força, uma energia que vai impelir um corpo para um movimento, certo? No caso do gato,
Tem um acúmulo de energia, que não é meramente aquela energia das fezes, mas uma energia que é gasta, que é resolvida na medida que ele defeca. Ele se alivia, tanto que a gente usa o termo, fica aliviado. Né? Aí ele vai, no porcelanato lá, ele vai tentar enterrar as fezes e não consegue. Não consegue por motivos óbvios. Vamos supor que o gato ele percebesse que aquele ato é inútil. Ele poderia substituir, ele está com um problema de energia. A energia impulsiona ele para enterrar aquelas fezes, correto? Só que ele não vai enterrar as fezes, porque ele percebe que é um movimento inútil, um ato inútil. Mas a energia está lá, está pulsando, está incomodando, e de repente ele pode substituir o ato por um longo miado, por exemplo. E nesse miado ele vai gastar essa energia, ele vai descarregar aquela energia que estava incomodando. Esse miado, na verdade, ele representa o quê? Toda a retórica que é utilizada para disfarçar a não ação para o bem social. O indivíduo age de uma maneira que ele não consegue, com a sua ação, ele não pratica o bem social. Isso, de certa forma, causa um desconforto. Aí ele vai falar sobre ética, ele vai fazer discursos sobre ética, ele vai repetir coisas de Aristóteles, de Platão e tudo mais, e com isso está tudo bem, ele acaba resolvendo esse problema energético. Essa questão energética é tão importante, tão atuante, que o Freud e Breuer, eles desenvolveram uma técnica chamada catarse, que consistia justamente nisso. Eles ofereciam uma condição para o paciente descarregar uma energia que estava incomodando, e descarregava através de comportamentos substitutos. Os cidadãos de Hamelin, eles tinham um desconforto muito grande, certo? Por uma ação não realizada. Qual ação não realizada? Pagar o flautista, cumprir o acordo que haviam feito com o flautista. Precisava resolver essa energia. Então, quando eles falam mal do flautista, eles resolvem esse problema. Agora nós temos o quê? Aqui no Brasil, uma corrupção. E a gente percebe os efeitos dessa corrupção, percebe os efeitos na criminalidade, na falta de saúde, na falta de educação, parte de habitação, saneamento e tudo mais. E, no entanto, as pessoas responsáveis por essa corrupção, né, eles falam de que maneira? Eles falam que foram ótimos governantes, eles resolveram os problemas dos pobres, eles acabaram com a miséria no Brasil e tudo mais. Isso daí eles estão disfarçando tudo aquilo que eles fizeram, né? Esse é o movimento do gato. É o movimento do gato, exatamente. Miguel colocou, nós somos animais, nós somos iguais aos animais em muitas coisas, certo? E nós temos esse impulso instintivo atuante em nós. Só que em nós eles vão se apresentar na consciência na forma de desejo. Um exemplo bem simples. Meu organismo passa por um processo de desidratação. Eu sinto sede. E aí o que eu desejo? Coca-Cola. Ou, se você você pode desejar Coca-Cola por uma questão cultural, ou cerveja, como se essas coisas matassem a sede, né? Mas você aprende a acreditar que elas matam a sede. A mesma coisa acontece com o ato de defecar, ou comer, você sente fome, você vai ter desejo, você vai sentir desejo por um comer. E o interessante é que o desejo, ele controla totalmente o nosso pensamento. Quando a gente tem desejo, a gente não consegue pensar em mais nada, né? Lá em Hamelin, voltando para Hamelin, o governante, ele tinha um desejo. Ele tinha um desejo do quê? Desejo de manter a dominância. Ele não podia perder mais súditos. Os cidadãos tinham um desejo. Desejo do quê? De se livrar dos ratos. E o próprio flautista tinha um desejo. Desejo de ter alguma vantagem econômica mediante um trabalho que ele iria executar. E seria muito justo que ele tivesse essa vantagem econômica. Mas todos eles motivados por desejos. Tá? Depois que se livraram dos ratos, o desejo da população mudou.
passou a ser desejo do quê? Não perder dinheiro. Então a população, na verdade, para vocês verem como o desejo, ele muda rapidamente de acordo com aquilo que o indivíduo está sentindo. Ora, sente calor, eu tiro a blusa. Se eu sinto frio, eu coloco a blusa. É simples assim. Os atos e o pensamento, eles acabam sendo controlados por esse desejo. Só que tem um porém. Nós, homens, somos, além de... Nós temos esses impulsos instintivos e tudo mais, mas também temos uma capacidade racional. A questão é, será que nós raciocinamos quando pensamos? Essa é a questão. Quando o professor pergunta, é porque nem todo pensamento que a gente acredita que é racional é de fato. E pode estar justamente submetido, atendendo a esses desejos. Como que é esse pensamento que não é racional, que é justamente atendendo aos apelos dos desejos? O professor escreve muito bem, que é quando a gente está sonhando, quando a gente está imaginando, ou meramente reproduzindo aquilo que foi dado para nós. Aquilo que você memorizou foi dado para você, seja por um... suposto intelectual, né? Ele passou essas informações, você guardou e passa a reproduzir. Mas não foi você que encontrou uma coerência naquilo que a pessoa está falando. É justamente, meramente uma reprodução, que nos torna muito semelhantes aí aos papagaios, né? Ou se aquela reprodução se transfere para o comportamento, aos macacos. Então, esse tipo de pensamento que é desencadeado e encadeado pelo ambiente, pelos estímulos do ambiente, é que de certa maneira é estimulado para que nós tenhamos hoje essa prática da ética que favorece aos corruptos, aos bandidos. Esse nível de pensamento faz com que as pessoas fiquem com a atenção voltadas para os desejos. E não percebam, não façam as relações lógicas do que é que a conduta dela está gerando como consequência na sua realidade. É justamente um ambiente favorável para a manutenção de pensamentos que nos fazem muito semelhantes aos animais. É aí que está o perigo de um pensamento que não é racional. É totalmente dependente de quem manipula esse ambiente, quem dá esses estímulos para que nós possamos pensar. Se numa determinada época era distinguido muito bem, era recompensado até, olha, seja bom com seus pais, respeite os seus pais. Nós tínhamos então um ambiente que fazia com que as pessoas tivessem uma conduta de certa maneira respeitosa para com a sociedade. Agora, se você tem um ambiente que nós estamos vendo que propicia até essa proliferação de ratos, significa que o que está sendo valorizado? Basta ligar numa televisão ou ver nas redes sociais, o que é que está sendo dado como estímulos para as pessoas? Se divirta, veja o carnaval, que coisa maravilhosa, ou mesmo essa retórica que diz, nós estamos num caminho certo, um dia nós vamos conseguir melhorar, vocês estão vendo roubo, morte, mas faz parte, quer dizer, não olha a realidade. Então, atender aos desejos é estar presos a essa manipulação de estímulos. Só que não somos só esse animal com impulsos instintivos. Nós podemos também raciocinar, que é o que o professor convida a cada programa, que é fazer essas ligações e verificar o que é que nós estamos fazendo e planejando para a nossa vida. A partir daí, com o raciocínio, nós podemos fazer um plano de vida, estabelecer um objetivo para nós e daí então trabalhar para que esse objetivo se realize. E é a razão então que faz com que tenhamos a vontade, que ele chama até de vontade moral, porque a gente pela inteligência percebe que a conduta que favorece a nós mesmos é a conduta que também beneficia o coletivo, né? E tendo então a possibilidade de se libertar desses desejos, ou mesmo de quem manipula os nossos desejos, é que a gente não vai apenas reproduzir dizendo que eu faço o que eu quero. Não, hoje eu sei o que eu quero, pode ser que eu esteja sendo manipulado.
Então, é a razão que faz com que você possa avaliar aquilo que você pensa e aquilo que você faz. É aí que você tem escolha, não quando alguém chega e diz, eu faço o que eu quero, e sendo uma pessoa manipulada, levada por esses estímulos que dizem para ela o que ela deve querer. O professor disse durante o programa a situação de que nós iríamos utilizar-se da psicologia racional para essas explicações, mas mais especificamente de um ramo da psicologia, que é a psicologia comparada, que compara atos de animais com os atos humanos. Existem processos semelhantes na resolução de problemas de homens e de animais. O que tem de semelhante entre os homens e os animais? Todos eles têm impulso instintivo. Não tem como fugir disso. Isso é da natureza, faz parte do processo evolutivo do animal. E o homem, sendo um animal, vai carregar tudo isso. Bom, dentro dessa visão, o homem então vai ter sim impulsos instintivos e vai tentar resolvê-los. Quais são as diferenças? O gato, o rato, o papagaio ou qualquer outro bicho, ele não vai ter outra alternativa. Ele tem impulsos instintivos, como disse o Júnior, e diante desses impulsos, ele precisa dar uma satisfação para que aquele desconforto interior seja restabelecido. Ele vai dar que tipo de satisfação? Ele vai sentir e vai ter uma ação compatível com o que ele sente. Então, ele sente vontade de defecar, ele defeca. Mas ele não tem a possibilidade de falar, puxa, não posso fazer isso aqui, ai meu Deus, essa é a minha casa, né? Como é que eu vou sujar tudo isso? O que a minha dona vai pensar? Ele não tem essa possibilidade. A Sandra já vai para o homem. Quando vamos para o homem, existe uma diferença. O homem pensa. Porém, para este tema que nós estamos discutindo, que é a ética, pensar somente não basta. É uma diferença muito pequena no sentido de resolver um problema ético, um problema de moral. O que acontece? O homem pensa, mas ele pensa de que forma? O pensamento dele continua escravizado aos desejos. Então, o que ele vai fazer? Ele pode até revestir a forma, o comportamento que ele vai satisfazer os desejos com aquilo que ele aprendeu na cultura, mas ele continua fazendo a mesma coisa que o animal, apenas satisfazendo os desejos. Só tem uma saída para que o homem possa sair dessa condição, que é a que a Sandra falou. A única saída que ele tem é usar aquilo que realmente difere ele dos outros animais e que é a questão da razão. A razão é uma operação que o homem tem possibilidade de fazer. Ele tem possibilidade de trabalhar com os antecedentes e entender o que aquilo vai trazer de consequência, o que o seu ato vai trazer de consequência, não só para si, como para o social, que foi o que colocamos aqui. Porém, ele tem a possibilidade. Sabe uma semente de laranja? Então, lá dentro tem uma laranjeira. Né? Se você colocar ela na terra favorável, no lugar favorável, você um dia vai ver aquela laranjeira cheia de flores e depois cheia de frutos. A razão é a mesma coisa. Se você não tiver um ambiente favorável, ela vai ficar em potencial. É como a semente da laranja que você joga e se não tem cuidados ou não tem um lugar favorável, ela vai acabar se estragando, apodrecendo e não vai acontecer nada. Como seria esse lugar favorável? Falando de atitudes humanas. Esse lugar favorável seria um lugar onde a pessoa fosse treinada, aprendesse o quê? Coisas, comportamentos que favorecem o bem comum. Mas diante dessa situação, gente, onde que está o ambiente favorável para que ela desenvolva esse tipo de coisa? Não existe esse ambiente favorável. A razão, a vontade, né, como a Sandra colocou, seria a única forma que o homem teria de mudar a satisfação dos desejos. Desejo ele vai ter.
Agora, se ele exercita a vontade, que é uma ferramenta de poder e de controle do homem, ele vai decidir se ele quer realmente fazer, como ele quer fazer, onde ele vai fazer. Ele decide, deixa de ser manipulado e dar as respostas que ele aprendeu na cultura. Então, o que vai acontecer? Se a gente entende que nós temos uma ferramenta capaz de dar para nós o poder de controlar o ato, o impulso eu não controlo, eu vou ter, o desejo eu não controlo, eu vou ter, mas o ato eu controlo. As ações eu posso controlar com o exercício da vontade. A gente consegue entender que todos esses vícios que a gente falou aqui hoje, corrupção, roubalheira, mentira, embromação, tudo isso é resultado do quê? É resultado de o homem não exercitar aquela qualidade que ele tem que o diferencia do animal. E a qualidade que poderia fazer com que ele contribuísse para a sociedade de uma forma diferente e estivéssemos hoje numa situação diferente. Todo vício que a gente adquire, então, o que é? É uma falta de disciplina na satisfação dos impulsos. Se você pensa e age, sente e age, se está com dor de dente, pensa no que, gente? Só na dor de dente. Se está com sede, como a Sandra falou, pensa em água. Se você tem uma ferramenta de controle, você pode pensar em qualquer situação, não só nessas, em formas de agir diferente, formas de agir que levem a gente ao crescimento social. Mas com tanta corrupção vai ficar muito difícil, principalmente porque filho de rato, ratinho é, não é assim que fala, né? Então, se não existe uma mudança na postura de ratos, o que eles vão passar para os filhos é o ensinamento de ratos. E o que a gente vai continuar vendo na sociedade são ratos agindo o tempo todo. Então, a convocação do professor é justamente essa. Desde o primeiro programa, ele traz a proposta de reflexão, e para que a reflexão realmente seja produtiva para a gente mesmo e para o ambiente do convívio social que temos, é esse desenvolvimento racional que tem que ser priorizado. Sem desenvolvimento racional, nós não vamos conseguir sair dessa postura de ratos.